Tenho investigado incidentes de aviação militar há anos, mas nada me preparou para o que encontrei enterrado em documentos desclassificados. O que descobri sobre uma noite em 1997, sobre a floresta amazônica, mudou tudo. O que começou como uma missão de reconhecimento rotineira do SR-71 Blackbird se transformou em uma perseguição em alta altitude envolvendo tecnologia que não deveria existir. Pelo menos não de acordo com o nosso entendimento atual da física. O governo dos Estados Unidos tem bases em todo o mundo, isso é de conhecimento comum. Mas vou contar sobre uma que foi construída 32 níveis abaixo da selva amazônica, financiada com 35 bilhões de dólares. E a noite em que algo a visitou que mudou tudo o que pensávamos saber sobre o que é possível em nossos céus. Quero que você entenda a escala do que foi construído aqui. No início de 1997, a Agência de Segurança Nacional, com autorização dos mais altos níveis do governo, começou a construção. 32 níveis escavados na terra sob a seção mais densa e impenetrável da floresta amazônica. O orçamento oficial, 35 bilhões de dólares. O propósito oficial, desenvolvimento de armas avançadas. A instalação abrigava os cientistas de elite do mundo, trabalhando no que os insiders chamavam de projetos de engenharia reversa. Encontrei referências em artigos técnicos a avanços na ciência dos materiais que levaram diretamente à tecnologia stealth. A capacidade de tornar caças, navios e mísseis invisíveis ao radar. Agora, a história oficial é que o stealth foi desenvolvido por meio de pesquisa convencional. Mas quando comecei a investigar a linha do tempo, algo não se encaixava. Os saltos na tecnologia eram rápidos demais, revolucionários demais. Preciso explicar o que o SR-71 Blackbird realmente é, porque é central para entender o que aconteceu em seguida. Esta aeronave é uma lenda. Ela cruza a 80 mil pés, mais de 15 milhas acima da Terra, viajando a velocidades superiores a 2.200 milhas por hora. Entrevistei ex-pilotos do SR-71 e todos descrevem a mesma experiência surreal. O ar tão alto que você pode ver a curvatura da Terra, o céu mudando do azul para o preto, assistindo o sol nascer e se pôr várias vezes em uma única missão. Nessa noite em particular, o Major Green e o Major Andrews decolaram da base da Força Aérea de Vail, na Califórnia, em uma missão de reconhecimento que deveria ser padrão. Tracei o caminho de voo deles, através do Arizona, Novo México, Texas, sobre o Golfo do México, pelo Canal do Panamá, contornando a Colômbia. E então no espaço aéreo acima da Amazônia, através de uma área chamada Cabeça do Cachorro. A Cabeça do Cachorro. Eles estavam voando a 80 mil pés, fazendo cerca de 3.600 quilômetros por hora. Nessa velocidade e altitude, eles eram essencialmente intocáveis, ou assim pensavam. Eles estavam a 20 minutos do rendezvous com sua aeronave tanque, quando o Major Andrews captou algo no rádio que fez seu sangue gelar. Tive as transcrições de rádio daquela noite e o que li foi arrepiante. A tripulação do tanque relatou estar sendo seguida por um enorme objeto cilíndrico, pairando acima deles, emitindo luzes pulsantes. Mas aqui está o que torna este caso diferente. O objeto apareceu simultaneamente em múltiplos sistemas de radar independentes, incluindo os da base subterrânea. O comandante da base, acreditando que era um avião espião, enviou 2 F-15 Strike Eagles que estavam em alerta. Falei com operadores de radar que trabalharam em sistemas semelhantes. E eles explicaram algo crucial. Quando você vê um objeto em radar de grau militar, não está apenas vendo um ponto. Você obtém velocidade, altitude, trajetória, até dados de seção transversal de radar. O piloto do tanque relatou subir de 35 mil pés para quase 38 mil pés. Isso é mais de 11.500 metros. Tentando evadir o que quer que o estivesse seguindo. Mas o objeto acompanhou sua subida perfeitamente, mantendo a distância exata. Foi quando o Major Andrews ativou o conjunto de sensores avançados do Blackbird e câmeras de alta resolução. O que ele viu em sua tela o fez fazer uma pergunta que ainda me dá arrepios. Senhor, podemos até alcançar este objeto? Sim, vamos atrás deste intruso. Quero que você entenda o que aconteceu em seguida, porque isso desafia a aerodinâmica convencional. O F-15 Strike Eagle é um dos caças de superioridade aérea mais capazes já construídos. Ele pode atingir velocidades de Mach 2.5 e nunca perdeu em combate a ar. Nunca. Quando esses 2 F-15 se aproximaram do objeto cilíndrico, os pilotos tinham todos os motivos para estarem confiantes. Mas revisei os dados do engajamento e
E o que ocorreu não deveria ser possível. À medida que os caças se aproximavam, o objeto começou a se mover com o que os pilotos descreveram como rapidez extrema. O primeiro F-15 disparou um míssil, e preciso enfatizar, esses não são projéteis lentos. O míssil Arar viaja várias vezes a velocidade do som. O míssil passou inofensivamente pelo espaço onde o objeto estivera uma fração de segundo antes. Então algo aconteceu que violou todos os princípios da física que entendo. O objeto, esta enorme nave cilíndrica, brilhou com uma luz verde intensa. Parou morta no ar. Velocidade forward 0, instantaneamente. E então reverteu a direção. Os caçadores se tornaram os caçados. Calculei as forças G necessárias para tal manobra, e elas teriam liquefazido qualquer piloto biológico. O objeto então prosseguiu para, e estou citando diretamente dos relatórios dos pilotos aqui, brincar com os F-15, acompanhando suas manobras de 1.200 km por hora sem esforço. Então seus sensores aparentemente detectaram algo novo. O SR-71 Blackbird gritando em direção a ele a quase 4.000 km por hora. A resposta do objeto: ele iniciou uma subida vertical que nenhuma aeronave humana poderia igualar. Preciso explicar o que o Major Green fez em seguida, porque isso levou o SR-71 além de seus limites já extraordinários. O Blackbird não foi projetado como um caça. Ele foi projetado para fugir de ameaças, para voar tão alto e tão rápido que nada pudesse tocá-lo. Mas Green tomou uma decisão naquela noite que estabeleceria um recorde. Ele ajustou o sistema de dutos de ventilação, um componente crítico que gerencia o fluxo de ar para os motores em velocidades extremas, e empurrou as manetes ao máximo. O Blackbird respondeu como uma coisa viva. Calculei a curva de aceleração e é impressionante. A aeronave estava cobrindo 1 km a cada 2 segundos, acelerando para Mach 3.24. Isso é mais de 4.000 km por hora. O estrondo sônico que criou rasgou o céu da Amazônia como um trovão dos deuses. Mas aqui está o que mais me impressiona. Green não apenas foi mais rápido horizontalmente. Quando o objeto começou sua fuga vertical, ele puxou o manche para trás e o seguiu para cima. O altímetro, o instrumento que mede quão alto você está voando, passou por todos os números para os quais foi projetado. O recorde oficial mostra 84.500 pés. Isso é mais de 25.700 metros, quase 26 quilômetros direto para cima. Estou falando de uma altitude onde o ar é tão rarefeito que é praticamente vácuo, onde o céu fica preto e as estrelas se tornam visíveis à luz do dia, onde você pode ver a curva da Terra se estendendo até o horizonte em todas as direções. Naquela altura impossível, com seus motores gritando a temperaturas que derreteriam a maioria dos metais. Green observou o objeto cilíndrico acelerar em um brilho brilhante de luz contra o fundo da Via Láctea e desaparecer no espaço. Simplesmente sumiu. Tentei obter os registros oficiais deste incidente por meio de pedidos da Lei de Liberdade de Informação. O que recebi de volta foi fortemente censurado. Páginas inteiras apagadas. Mas aprendi isso. Depois que o objeto desapareceu, o Major Green estabilizou o Blackbird. Completou seu reabastecimento aéreo com o tanque. Imagine os nervos necessários para acoplar com outra aeronave depois do que ele acabara de experimentar. E continuou sua missão para as Ilhas Malvinas. Quando ele retornou à base, cada pedaço de filme, cada fotografia, cada gravação de dados dos sensores do Blackbird foi imediatamente confiscado pela NSA, em sua sede em Maryland. E aqui está a parte interessante. O comando da Força Aérea protestou, veementemente. Isso me diz que a USAF queria estudar esses dados, queria entender o que seus pilotos haviam encontrado. Mas eles foram superados por uma agência de inteligência com autoridade ainda maior. Descobri que isso não foi um incidente isolado. Anos antes, a Força Aérea Brasileira, através de seu Comando Aéreo Regional em Belém, havia conduzido algo chamado Operation Prato. Operação Prato. Encontrei os arquivos desclassificados e eles documentam meses de investigação sobre relatos de comunidades ribeirinhas locais de fenômenos luminosos hostis. A mesma região, os mesmos objetos aéreos inexplicáveis, as mesmas manobras impossíveis. De acordo com pesquisadores e ufólogos que entrevistei, o aftermath foi dramático. O complexo subterrâneo, com sigilo comprometido, foi fechado. A pista foi destruída, supostamente por aeronaves A-29 Super Tucano da Força Aérea Brasileira, implodindo-a para impedir qualquer uso futuro. Os cientistas e o pessoal militar, transferidos para uma instalação no deserto do Arizona.
onde alguns afirmam que eles continuam trabalhando em aeronaves exóticas e, citação, engenharia de discos voadores até hoje. Verdade ou mito? Apresentei a você as evidências que pude encontrar. Testemunhos de testemunhas, dados de radar, registros de voo, documentos governamentais. Alguns desclassificados, alguns vazados, alguns ainda escondidos atrás de muros de sigilo. Um objeto com tecnologia muito além de nossas capacidades atuais se envolveu em uma perseguição em alta altitude? Com a aeronave mais rápida já construída? A NESA operou uma instalação subterrânea de 32 níveis na Amazônia. Não posso dar a você prova absoluta. Essa prova está trancada em cofres aos quais nunca terei acesso. Mas posso dizer isso. Algo aconteceu nos céus sobre a Amazônia naquela noite de 1997. Algo que fez pilotos militares experientes questionarem tudo o que sabiam. Verdade ou mito? Deixe você decidir. Mas lembre-se, a ausência de evidência pública não é a mesma coisa que evidência de ausência. Às vezes, as histórias mais importantes são aquelas que alguém desesperadamente quer manter escondidas.